Oiê! Você já se perguntou se você realmente está ouvindo a voz de Deus? Bem-vindo a esta aula aqui na Escola de Profetas, nossa nova série de estudos bíblicos, onde eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus com clareza. Que isso tudo é ensinar, por isso que existe Escola de Profetas, não é mesmo? Então, nessa jornada, nessa aula de hoje, você vai descobrir como você pode ouvir a Deus de forma mais clara e você também vai explorar comigo nesta aula os 4 códigos para nós ouvirmos a voz de Deus. Eu comecei a aplicar na minha vida esses códigos desde 2000. Eu aprendi, na verdade, em 1994, quando eu fui apresentada a este tipo de material, esta série de ensinos, que são vários ensinos do pastor Mark Virkler, que tem transformado a minha vida, transformou a minha vida, a minha forma de ver e ouvir a Deus. E agora eu vou estar trazendo para você aqui na Escola de Profetas esse material maravilhoso para que você também possa aprender a ouvir a Deus, porque na verdade esse é o papel de todo profeta, ensinar Israel a ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, não é só ouvir, é ouvir e obedecer a voz de Deus. Então no tema de hoje nós vamos aprender como que a base desses 4 códigos para você ouvir a voz de Deus com mais clareza. E é uma série, esse curso que é uma série de 12 aulas, em que você vai estar sendo apresentado este material para que você possa começar a aplicar aí na sua vida, no seu dia a dia. Eu sou a professora Silvana Mara, ou a prof. Silvana Mara, sou teóloga, filósofa, dedicada ao ensino profético e eu te ajudo a ouvir a Deus e ter mais intimidade com Ele. Essa é a minha missão de vida, te ajudar a ouvir a Deus, ter mais intimidade com Ele e trazer à tona a sua identidade em Cristo Jesus. Então, já deixa o like aí nesse vídeo e me segue para mais conteúdos como esse. Agora, bora lá como para nós começarmos a matéria. Os quatro códigos, 4 chaves espirituais, mistérios do profeta, dos profetas que a gente vai estar trazendo aqui para você, como que os profetas aplicam lá atrás, os profetas antigos e os profetas do Novo Testamento, como que os profetas aplicam esses códigos na sua vida, no seu devocional, na sua jornada de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Vamos, eu peço que você tenha em mãos um caderno, porque é uma série de estudos bíblicos. Inclusive, a partir de hoje, aqui nesse canal, todo o material que eu vou estar trazendo para vocês, isso aqui, ó, material que eu aprendi desde 2001, tem material que eu desde 93, 94. Esse material todo aqui da linha que eu venho estudando, né, gente, para aprender a falar com Deus, ouvir a Deus, todos esses materiais eu vou estar trazendo para vocês aqui em forma de estudos bíblicos, porque a palavra de Deus fala que é preceito sobre preceito, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E se você quer, deixa eu só aumentar isso aqui. Se você quer ouvir a Deus com clareza, você não pode ter preguiça. Os profetas, você pode ver que todos os profetas no Antigo Testamento, eles se dedicavam a entender os tempos. O que isso queria dizer? Eles estudavam os tempos, eles estudavam o que tinha, né, a mão na época. As profecias, o que estava escrito, eles estudavam, eles liam as leis para entender o que estava se passando. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Então, sem uma estrutura no ensino, você não vai conseguir ouvir a Deus. Primeiro, porque aqui fora no mundo, tem muitas vozes falando. Mas tem as vozes da sua cabeça. Você que já me acompanha aqui no canal sabe que nós temos muitas eus diabólicos falando dentro do nosso ouvido e esses eus não nos deixam ouvir a voz de Deus com clareza. Então você precisa ter uma estrutura para aprender e para aplicar no seu devocional, no seu dia a dia, para ouvir a Deus com clareza. Agora, de volta aqui para o estudo,
Só um minutinho aqui que eu me embanando aqui com os papeladas aqui. Pronto, deixa eu diminuir esse negócio aqui agora. Eita, é a hora que a Silvana faz um rolo aqui. Vamos lá, gente, é o seguinte. Deus, nosso Pai, Deus fala o tempo todo. Deus fala. Na hora que você acorda, na hora que você dorme, dormindo, ele está falando, porque ele fala conosco em sonhos, em visões noturnas. Deus fala o tempo todo. Até naquele pesadelo, naquele sonho ruim, tem um significado para aquele sonho ruim. Deus está falando com você o tempo inteiro. O problema é que você não está ouvindo. Deus fala da hora que você acorda, da hora que você levanta. Mas você é que não está ouvindo. Nós só precisamos desentulhar a nossa audição profética. E como é que nós fazemos isso? Nós aplicamos ferramentas aqui, né, proféticas, ativação profética. Nós vamos hoje dar uma olhada. Essas 12 aulas que você vai ter cadê o curso, o livro? Tá em algum canto aqui, o livro da profética. Está em algum lugar aí, está lá na estante. Eu vou estar passando com você aqui todos os princípios dos 4 códigos para a gente ouvir a Deus, e depois nós vamos, é claro que à medida que a gente vai avançando aqui, nós vamos aplicar os códigos para que você aprenda a ouvir a Deus. Então hoje, né, que é a introdução, depois esse material vai estar disponível para você comprar a R$ 9,90. Inclusive, se você depois quiser o PowerPoint para você dar esse estudo lá na igreja, eu não aconselho fazer agora, porque enquanto você não conseguir aplicar os princípios em você, você não consegue ensinar. Tá? Tem tudo que tem a ver com a nossa vida com Deus, ouvir a Deus, você não consegue ensinar se você não souber aplicar para você. Então, aqui nesse material, eu vou conduzir você aqui num passo a passo simples, mais dinâmico, né? Um passo a passo simples, e de forma acessível, está de graça aqui no YouTube, e depois a gente vai arrumar um jeito aqui de você poder ter todo o material aí. Claro, com uma oferta de R$10, mas vai estar disponível para você esse material em forma de PowerPoint, tá? Para você poder baixar aí e usar depois. Então, a gente vai trabalhar aqui. Por que o ouvir a Deus, aprender a escutar o que Deus fala, transforma as nossas vidas? Isso transforma, gente, porque nós só temos problema. Deixa eu te falar sério com você. Israel, quando estava em luta, Israel só tinha problema até Deus falar. Porque depois que Deus dava a direção, já não tinha mais problema. Você e eu só temos problemas enquanto nós não conseguimos discernir a voz de Deus no meio das vozes, das nossas próprias vozes e da voz do mundo. Então, hoje, mais do que nunca, se você quer ter uma mente sã, Deus já falou comigo, a ONU já está falando sobre isso, Deus já falou comigo, falou com outros profetas, que nós vamos ter 7 anos de maldição, de loucura. É só olhar aí no Instagram, povo andando de cócoras, de 4 aí na rua, como se fosse gato, como se fosse cachorro, as pessoas falando que são animais. A gente conhecia só 2 gêneros, masculino e feminino, hoje tem 32 gêneros. Ai, dá pra rir, gente. É muita loucura, é muita doideira. É criança que mata a família, criança que entra em veterinário e mata a bicharada tudo. O povo tá louco. E a única forma de você manter a sua sanidade mental nos dias maus que nós estamos vivendo é você ter o seu ouvido aberto. Ouvido espiritual aberto para ouvir Deus. Quando Deus fala, quando você discerne, porque ele fala o tempo todo, quando você discerne com clareza a vontade e a voz de Deus, as suas lutas acabam. Naquele momento as suas lutas acabam. Por que acaba? Porque gera fé. Quando a gente ouve Deus numa situação, a fé vem. Então,
essa jornada de nós andarmos na presença de Deus, ela é importante porque sem ouvir a voz de Deus, a gente só vai dar cabeçada uma atrás da outra. Não tem como a gente não dar cabeçada. Eu dei. E às vezes eu saio na doida fazendo as coisas sem ouvir a Deus e eu quebro a cara. Então, o que eu quero trazer para você aqui? Primeiro, meu testemunho. Eu comecei a ler a Bíblia com 10 anos de idade. Eu aprendi a escrever com 4 anos de idade. Minha mãe era professora de Mobral e ela, enquanto ela dava aula, eu ficava brincando lá no final. Era uma tapera é casa de madeira, casa ferrada, feia, velha. Né? Entrava cobra toda noite lá em casa. A gente parece coisa dos ribeirinhos aí na Amazônia, mas é coisa do sul de Minas. Casa de pau a pique. No nosso caso, era uma tapera, era uma casa de madeira e pau a pique, com buraco no chão e entrava cobra de noite e ficava enrolado no pé da cama. Então, e dentro dessa tapera tinha uma sala grande, e nessa sala grande tinha uma sala de aula onde a minha mãe dava aula no Mobral. E eu assistia, não tinha Super Nani, né? A gente ficava tudo ali. A minha mãe ensinando o povo lá da roça a ler e escrever, mas eu também aprendi. Eu entrei para a escola com 5 anos de idade. Eu já estava alfabetizada quando eu entrei para a escola. Eu já sabia escrever. Ler eu não sabia muito ainda não. Sabia ler o que eu escrevia, o alfabeto, o nome do pai, da mãe. Então eu adiantei meus estudos em 1 ano. Eu formei com 16 anos. Só que eu sempre tive sede de ler. Aí, quando eu aprendi a ler, com 10 anos de idade, eu não tinha, gente, na minha casa, lá em casa, não tinha o que a gente tem hoje, né? As distrações. A primeira Bíblia que eu tive é aquela ali, ó. Eu vou pegar ela para você. A primeira Bíblia que eu tive foi essa. Pôs aqui de propósito. Meu pai ganhou essa Bíblia, ele era líder de comunidade eclesiástica lá na minha cidade, ele era líder de comunidade eclesiástica. Aí o pessoal deu essa Bíblia para o meu pai, olha para você ver como tá novinha. Essa Bíblia está datada em 1980, 13/11 de 1980. Gente, eu li, fui ali, né? Olha, as páginas estão todas amareladas. Eu peguei essa Bíblia no Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento 4 vezes, com 10 anos de idade. Então, aos 10 anos de idade, eu já conhecia o Novo Testamento. Conheci a vida. Quando eu falo Novo Testamento aqui, eu li a vida de Jesus. Mateus, Marcos, João. Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu li os 4 livros, algumas cartas paulinas, mas os 4 livros aqui eu dominava, com 10 anos. Depois, aos 11, eu comecei a ler o resto. Aí o padre começou a pegar a mão no meu pé, falando que eu ia ficar louca. Aí que eu li mais ainda. E hoje, 37 anos convertido, eu converti aos 17 anos. Eu já li o livro chamado Bíblia mais de 20 vezes. E eu vou te ensinar como que você vai fazer isso também de uma forma que não fique chato. Porque se você pegar livro do Gênesis ou Apocalipse para ler, você para no capítulo 15 de Gênesis. Tenho certeza que você já fez isso. Eu também já. Eu desisti de estudar a Bíblia dessa forma. Tem estratégia. Tem estratégia de como você vai ler esse livro. E eu vou te ensinar essas estratégias para que você possa aprender através do livro a ter comunhão com Deus. Então, primeiro, eu entendi que eu conhecia a palavra de Deus, desde os 10 anos de idade, eu me dedico a ouvir a palavra de Deus. E depois, eu comecei a buscar, igual todo crente faz, Deus, me dá uma palavra, pá, abre a Bíblia em qualquer lugar. E o lugar que abriu é esse mesmo. Eu também fiz isso, não é só você, eu também já fiz isso. Hoje eu não faço mais porque eu sei que é idiotice, né? Deus não vai... E se cair naquele versículo que manda a gente passar uma corda no pescoço e pular dentro do rio?
né? Não vai dar muito certo, então não funciona. Mas eu já fiz muito disso. Pela misericórdia de Deus, uma vez ou outra deu certo. Mas eu aprendi os princípios de como que aquele livro fechado é só um livro, mas quando aberto é a boca de Deus falando com você. E é isso que eu vou te ensinar nessa jornada. Porque as chaves para nós ouvirmos a Deus são simples. Deixa eu ver se está no lugar certo aqui. Ó. Eu entendi, depois que eu comecei a aplicar o que eu vou ensinar você, e põe aí, é um curso, e é um curso que vai durar um tempo. Olha o tanto de livro que eu te mostrei aqui. Todos esses livros foram livros bases para me ensinar a ouvir a Deus. Um deles aqui, que não é o caso, você não vai chegar nele tão cedo, que é Aconselhados por Deus. Como Deus pode me aconselhar e vai me aconselhar através dessa dinâmica dos 4 códigos? Se eu não sei ouvir a Deus, como que eu vou ouvir os conselhos de Deus? Né? Então, nós vamos calgar aqui um caminho e vai ser realmente uma escola de profetas. Eu vou te ensinar a ouvir Deus. Eu aprendi a aplicar esses princípios. E quais que são os princípios aqui? Olha, os 4 códigos. Aquietar, ficar de olhos, fixar os olhos em Jesus, em outras palavras, eu chamo de olhar para ver, e mais mineiro ainda, olhar, olha para ver, olha para ver, olha aí para ver. Olhar para ver a Jesus, sintonizar-se com a voz íntima do Espírito Santo, com a espontaneidade do Espírito Santo, e depois escrever. Olha lá naquela, olha lá na estante, aquilo ali eu acho que são uns 4 cadernos, 5 só. Eu devo ter uns 20 cadernos. Eu aplico essa metodologia em mim mesmo desde de 1993, 94, por aí. 93 mesmo. Quando eu ganhei o primeiro livro dessa série, chamado Diálogo com Deus, Dialogando com Deus. Desde então, eu desenvolvi essa mania de escrever, de anotar tudo que Deus fala comigo. Tem um caderno lá embaixo, no escritório, que ele, acho que é de 80, tá todo amarelo, 80, de 97, 98, tá mais amarelo do que essa Bíblia que eu mostrei para vocês. Então, eu venho aplicando. Ninguém começa a ouvir a Deus e ter intimidade com Deus do dia para a noite. Uma coisa ou outra, Deus fala com a gente, mas para você ouvir em base diária, assim, ó, precisei da direção de Deus para agora, e ouvir Deus com clareza agora, não é sempre não, a gente tem que estar, eu mexi aqui, a gente tem que estar antenado, você tem que saber ouvir essa voz dele direto, né? Então vamos lá. Então essas 4 chaves, aquietar, fixar os olhos em Jesus, olhar para ver, sintonizar-se a espontaneidade, o fluxo do Espírito Santo dentro de você e escrever. E aí nós temos a promessa de Jesus, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, em João 10, 27. Quantas vezes eu, na doida, não conseguindo ouvir a direção de Deus, eu orava esse versículo, falava, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que é meu direito como filha, eu sou ovelha, é meu direito ouvir a voz de Jesus, o meu bom pastor, e pelejar em cima desse versículo para ter uma revelaçãozinha do que fazer no final do dia ou no dia seguinte. Mas o fluxo da voz do Espírito Santo dentro de nós é constante, é rios. Jesus fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quer dizer que a cada momento, no meu dia, na minha circunstância, Deus quer falar comigo. E Ele se importa com cada aspecto da sua vida e da minha vida, né? Então, agora vamos para o próximo slide aqui. Eu vou ler aqui para focar, que senão eu falo demais, tá? Quando seu coração se aquieta em Deus, você poderá ouvir seus pensamentos serem tocados. Você poderá ouvir seus pensamentos. Uma vírgula aqui, viu? Os pensamentos de Deus. Quando seu coração se aquieta no Senhor, você pode ouvir os pensamentos de Deus. Em outras palavras, os pensamentos de Deus vão correr solto, vão correr livre dentro do seu cérebro.
assim como os pensamentos de Satanás e dos protetores de ego têm livre acesso aí no troninho da sua mente, a voz de Deus vai ter livre acesso também. Esse é o alvo da libertação e da cura interior que eu venho ensinando. É expulsar as vozes contrárias para que a voz de Cristo seja ouvida. E quando nossos pensamentos se sintonizam, alinham com os pensamentos de Deus, naquele momento você experimenta a mente de Cristo. Você experimenta a luz de Cristo raiando, te iluminando naquela situação que você precisa ouvir a direção de Deus. Aí é claro que com isso acontecendo, você vai experimentar a presença de Deus de forma intensa e pessoal. Não é um negócio da religião, da igreja batista, metodista, da presbiteriana, da Deus é amor, da universal, da Assembleia de Deus, do não sei o quê, do escambau. Aí aquela experiência religiosa se torna agora intimidade com o Pai. Você ouvindo Deus diretamente da fonte, sem necessidade de intermediários. É claro que nós precisamos ter mestres. Eu tenho mestres, eu tenho pessoas que me orientam na fé, você vai precisar também ter pessoas que te orientam. Inclusive é por isso que você está aqui, buscando orientação para ouvir Deus. Mas Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. E você precisa se preparar para esse relacionamento pessoal com Deus. Você pode fazer isso em seu momento devocional diário, é o que nós vamos aprender aqui, como que eu ouço a Deus no meu momento devocional, pelo menos 10 minutos por dia, eu tenho que separar, 10 minutos é pouco, porque você vai passar os outros restantes dos seus 18, 19 horas acordado, brigando com Satanás dentro da tua cabeça. E dessas 18 horas, 19 horas acordado, você vai estar dando lugar para a carne a maior parte do tempo. 99% do dia você vai estar pensando naquilo que não presta. E aí a gente precisa ter um tempo de devocional. Então já começa a pensar, se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que ter tempo para estar com Ele. Que hora do meu dia que eu vou separar para ter intimidade com Deus? Fortalecer sua fé, registrar num diário, em outras palavras, ter um caderninho para você anotar. Cadernão, né? Caderninho você vai encher no instantinho. Tem um caderno para você anotar a sua experiência, aquilo que Deus vem falando com você. Isso é primordial. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer ter mais comunhão com Deus, é primordial que você tenha um caderno onde você vai anotar o passo a passo da sua jornada. Isso aí em inglês a gente chama de journaling. Em português é diário mesmo, é você ter um diário da sua jornada com Deus. Okay? Outra coisa, a prática de escrever as escrituras, copiar as escrituras, isso eu já venho falando em alguns vídeos, é uma prática antiga. Você que é dorameiro, ou assiste esses filmes de luta, você vê que o rei, muitas vezes o rei, o príncipe, está lá na biblioteca copiando o Confuso do Confúcio, está copiando os livros de Confúcio, que na verdade é o profeta deles, e eles têm que escrever, copiar aquilo não sei quantas vezes. E você é crente? Quanto tempo que você já é crente? Quantos livros da Bíblia você já copiou? Já copiou a Bíblia toda? Ou pelo menos as cartas? Eu não te entendo. Você quer ouvir a voz de Deus e não consegue dominar nem a que está deixada escrita, nem a carta que ele deixou escrita para você. Você não domina? Eu não estou entendendo esse negócio de querer ouvir a Deus sem se colocar na presença de Deus para dominar a palavra escrita. Começa pouco, gente. Não precisa começar com coisa grande, não. Fala, hoje eu vou copiar um capítulo do livro. Pega um livro, pega pequeno, que é um pequenininho. Pega o livro de Judas. Está entre a última carta de Pedro e Apocalipse. Tem o livro de Judas, um capítulo. Copia, começa por ele. Começa a copiar as escrituras, porque isso é prática dos reis, e você é rei e sacerdote no reino do nosso Pai.
A prática nas escrituras para você permanecer em Deus. Há uma prática nas escrituras para você permanecer em Cristo. É você estar firmado na palavra dele. Então eu tenho que conhecer essa palavra. Eu sou profeta. Aí você vai lá na igreja, o tal do profeta só sabe dar profetada na cabeça do povo, mas não domina a carta que nosso Pai Celestial deixou para nós, escrita com sangue, com derramar de sangue de profetas, inclusive do seu próprio filho. Esse livro foi escrito à base de sangue, para você e eu termos a tradução da Bíblia hoje, com não sei quantas traduções, né, comendo solto por aí. Muitas pessoas morreram, perderam sua família no século XV porque traduziram a Bíblia, tiveram suas casas confiscadas, queimadas as traduções da Bíblia. João Ferreira de Almeida é uma das Bíblias, uma das pessoas que foi perseguido porque traduziu a Bíblia. Copia. Começa a prestar atenção. Por quê? Para permanecer em Cristo, ou orar sem cessar, é um estado em que nós estamos conectados com Deus. E para nós podermos ouvir Deus, tem que ter fluxo da palavra dele fluindo na nossa mente. Se você já viu... Agora isso aqui está escrito porque é um e-book, não vou ler aqui para você, porque agora eu tenho que explicar o que está escrito. E se você já viu outros métodos que tentam imitar essa prática, qual prática? Dos 4 códigos para ouvir a voz de Deus, saiba que Satanás falsifica tudo. Tudo que é de Deus, Satanás vai falsificar. Até porque ele é o né? É o anticristo. E ele vai falsificar tudo que é de Deus. Então ele vai tentar falsificar essas práticas e... Quando ele falsifica essa prática, só prova o valor dessa prática de você aprender os 4 códigos. Aquietar, buscar a Deus, escrever, sintonizar com o fluxo, olhar para ver Jesus, sintonizar com o fluxo de pensamentos e escrever. Ao ouvir a voz de Deus em seus diários, em outras palavras, nos seus caderninhos, tem um aqui, mas esse não é diário, isso aqui é minhas anotações de aula. Tá lá, os diários estão lá. Ao ouvir Deus nos seus diários, você vai se abrir para um amor de Deus que te transforma de forma constante. Eu peguei esses dias no livro, esse caderno que eu te falei do século, mais ou menos esse século passado. Eu peguei o caderno. Quero mudar só um negócio, que mudei outro. Eu peguei o caderno antigo, de 97. Quando eu li as coisas que Deus falou comigo, tudo já se cumpriu. E algumas coisas estão se cumprindo só agora. Só agora. Mas aquilo que Deus falou lá atrás está anotado. Então, e tem coisa que Deus nunca falou. Foi eu. Coisa da minha cabeça. Coisa do... Quando a gente ouve o próprio ego. Então, tem coisa que foi eu mesmo falando comigo. Só que fica tão claro depois. O que é Deus falando, o que é o ego falando, fica muito fácil. E isso é parte do seu crescimento. Se você consegue entender quando o seu ego fala, imagina quando o ego dos outros estiverem falando, tentando passar para você uma profetada, né? Uma profecia. Você vai ficar hiper esperto para julgar tudo aquilo que não vem de Deus. Agora, como que eu, Silvana, descobri os 4 códigos, as 4 chaves para ouvir a voz de Deus? Então, eu aceitei Jesus aos 17, já falei que eu li a Bíblia desde criança, eu já li a Bíblia, aos 10 anos já tinha lido o Novo Testamento. Depois eu li a Bíblia toda. Quando eu converti, o meu espírito, desde criança, eu já gostava de ir para os matos sozinha, para falar com Jesus. Tinha uma música que tocava assim, eu queria conversar com Jesus do infinito. Sei que ele está ouvindo a minha voz e o meu grito. Santo Mestre, não se esqueça que o povo precisa de ti. Muita gente te esqueceu, Jesus, porém eu não te esqueci. Aí, acho que é João Mineiro e Marciano. Os Milionários é Rico. Eu nem lembro como é que canta. E ele falava, I love you, Jesus Cristo, I love you, Jesus Christ. Essa música, gente, era o meu motor. Era um vinil que meu pai tocava, aquele vinil quase furava, de tanto que tocava, né? E essa música
me motivou a buscar a Deus nos matos, porque eu ficava lá em casa, já morava na roça, eu ia para pedras, debaixo de pinheiros, e ia falar com Jesus do infinito. Então, desde criança, essa prática de ir para o mato, buscar Deus, orar a Deus, era aos 12 anos, e tudo isso ainda católica. Eu converti aos 17 anos. Tá? Agora, o que eu quero trazer aqui para você dentro dessa caminhada de ouvir a Deus? Que tem uma diferença de cristianismo e de religião. O que diferencia o cristianismo de uma religião? Nada. Porque o cristianismo em si é uma religião. E a bem da verdade, é a religião que mais matou pessoas durante todos os séculos. É a religião que mais tem sangue na mão, é o cristianismo. Como religião, fazendo parte do sistema mundano, o cristianismo é só mais uma religião. E ver como que essa religião mantém a América Latina pobre, escravizada. Né? Então, em si, o cristianismo é uma religião como qualquer outra. Agora, o que nós vamos ver dentro do cristianismo? Aí eu preciso trazer um conceito para vocês diferenciado. Que conceito que eu tenho que trazer para você aqui? É o conceito do reino. Tá? Eu sou cristão, você é cristão. O que vai fazer diferença agora? Qual que é a diferença para nós cristãos dentro do cristianismo? Qual que é a diferença? É o reino. É viver o reino de Deus. E o reino dos céus, Jesus fala do reino dos céus como sendo um reino dentro. Deixa eu aumentar isso aqui. O reino dos céus é um reino que não está lá, aqui, ali, acolá. O reino dos céus é um reino que está dentro de nós, dentro de cada um discípulo dele. Então, para nós podermos acessar o reino que está dentro do mundo espiritual, eu preciso desentulhar as minhas capacidades proféticas de ouvir e de ver. Como que eu vou acessar um reino que está dentro de mim? Deus escondeu o reino dele dentro de você. Depois você vai entender direitinho esse dentro, onde que é na quarta dimensão. E para você acessar o reino dos céus, você tem que estar em espírito. Como os profetas estão em espírito quando buscam a Deus, a direção de Deus, e veem a quarta dimensão. Então, a única coisa, meu amado, que vai fazer diferença no cristianismo, você e eu como cristãos, o que vai fazer diferença do cristão nominal para o discípulo? Que o discípulo aprendeu a buscar o reino dentro dele. E para buscar esse reino dentro, eu tenho que desentulhar a minha capacidade visionária. Ô Silvana, mas eu não tenho chamado profético, eu não sou profeta, mas você é filho de Deus. A mesma constituição psicológica que eu tenho, você tem. Você pode não ter a unção que eu tenho para o chamado profético que Deus me chamou no ventre da minha mãe para, né, exercer. Mas ver e ouvir a Deus, todo ser humano tem a capacidade de ver e ouvir a Deus, porque nós somos constituídos assim. Deus, o que é em nós ver a Deus? O Espírito. Eu não posso estar no ego, e o meu ego não vai me deixar ver a Deus. Isso aí depois eu explico. Vamos lá, vamos passar um pouco para frente. Então, o reino dos céus é um reino dentro de nós. Para acessar esse reino, as informações que estão ali, você tem que ter os códigos virais, senão você não acessa nada. Nós precisamos aprender a viver o reino aqui e agora. Precisamos acessar o Deus poderoso, o Deus do reino, assim como Daniel via o Deus poderoso acima de todas as coisas. E esse Deus poderoso vive dentro de cada cristão verdadeiro, no nosso espírito. E como que você, esse cristão verdadeiro,
Tá vendo, gente, por que eu acho difícil usar a palavra cristão para tudo? Eu gosto de usar a palavra crente. Porque cristão qualquer um pode ser. Mas quando a gente fala crente, se bem que tem uns crentes que são crentes, mas também não são discípulos, né? Filho, vamos usar a palavra filho, ruios? Fica mais fácil. E como esse cristão filho, maduro, verdadeiro, faz isso? Através de uma relação direta e viva com Deus Criador, que se revela a cada um de nós através do Espírito Santo. Ninguém tem capacidade para ver, ouvir a Deus falar, se não for através do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui para você, para ficar bem claro para você. Presta atenção nisso. O reino dos céus, o reino de Deus, é maior que a igreja, é maior que o templo, é maior que a denominação que você participa dela. Tenha isso em mente, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus, o reino de Deus vai encher toda a terra. Não fala que a igreja Deus é amor, vai encher toda a terra. Não fala que a universal do reino de Deus vai encher toda a terra. Não fala que a batista, presbiteriana, metodista vai encher toda a terra. Fala que o reino vai encher toda a terra. O reino de Deus é maior que a igreja. Tenha isso em mente. Eu sou uma profeta do reino, então você vai ver que eu vou estar sempre falando de reino aqui. Inclusive o podcast ou rádio, conversa de rádio que eu lancei aí, vai ser uma série toda sobre o reino de Deus, baseado nos ensinamentos de Myles Munroe, que é um dos apóstolos que fala do reino. O podcast é em estilo de conversa, mas ali é para você aprender os fundamentos, tá? Já tem um aqui no canal, ouça, que é o primeiro de um livro de 200 páginas, é o primeiro ali abordando sobre a presença do reino na Terra hoje, como que o reino funciona. Agora vamos sair do reino um pouco. O que nós vamos... Deixa eu sair daqui também. Eu acho que... Vamos ver se você ouviu minha voz. Deixa eu ver, deu para ouvir? Deu, né? Tá dando para ouvir. Então, nós somos chamados para experimentar o Espírito de Deus habitando em nosso coração, não apenas seguindo um código de regras de igreja, um dogma, mas sentindo a presença divina e vivendo a palavra de Deus no dia a dia. Como Paulo disse em Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra não é apenas um texto, ela é viva, ela é ativa, ela é eficaz. Eu amo esse versículo. A palavra, ela é viva e eficaz. Ela ilumina nosso espírito e nos guia pela paz que o Espírito Santo nos dá. Quando você aprender o beabá aqui de andar no Espírito, você vai ver que o Espírito Santo e você não tem diferença muito, não. Você é o Espírito Santo ressuscitado do Pai. Quer dizer, o seu Espírito foi ressuscitado em santidade e o Espírito Santo de Deus fundiu a natureza dele na sua natureza. Por isso que o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus são um só. Deus quer que a nossa oração, presta atenção nisso, Deus quer que a nossa oração vá além de palavras, de burburinhos, de reclamações, mimimis, e se torne um diálogo com Deus. Oração que não é diálogo é ligação telefônica para pedir dinheiro emprestado para pai e mãe, e quando o crédito está acabando. Ô pai, ô mãe, aqui, eu tô aqui no centro, acabou meu dinheiro, manda para mim ainda um Pix de R$10 para eu pegar o ônibus e ir embora para casa, tá? Tchau. A maioria das nossas orações é essa oração aí, né? Aí nós vemos que Jesus, ele quer que você e eu experimentemos essa conexão, essa comunhão profunda com Deus, e ele fez caminho para isso. Ele diz assim, eu vou rogar ao Pai que ele dê outro Consolador, para que ele esteja convosco, eu vou ler aqui, para que ele esteja convosco para sempre. Então, Jesus não te deixou órfão. Você tem dentro de você, fundido ao teu espírito, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está fundido à sua natureza. Em outras palavras, você e o Espírito Santo são uma só carne, uma só pessoa. João 14,16 fala, e como em Coríntios 6,19 fala, nos lembra, somos
templos, casas vivas, moradas do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que experimentamos o relacionamento profundo que transcende a carnalidade, o ego, e que nos fortalece em cada fraqueza. E é essa nossa união íntima com Deus que torna o cristianismo, agora voltamos para o tal do cristianismo, que eu gostaria de pôr aqui reino, mais do que uma religião. Se você viver o cristianismo só como um conjunto de regras, de dogmas da sua igreja, é só mais uma religião. Deus não nos chama apenas para compreendê-lo com a mente, mas para nos conectarmos com ele pelo coração ou pelo espírito. Em 1 Coríntios 2, de 9 a 10, lemos: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus revela as profundezas dele, Deus revela os pensamentos dele, Deus revela as coisas dele para nós em nosso espírito. Então, se eu não consigo, estou dando esses delays aqui, que eu tenho um pouco de dificuldade de mudar de uma tela para outra. Se eu não consigo ouvir a Deus nas Escrituras, se eu não consigo compreender a vontade de Deus para mim a partir da carta que ele deixou, como que eu vou conseguir quando ele começar a falar comigo? Só que eu não vou ter fundamento. Você precisa de um fundamento, esse fundamento é ensino, para que você possa ter, quando Deus fala com você, você possa ter certeza. Essa é a voz de Deus. Deus tem coisas melhores e maiores preparados para cada um de nós. Agora, acessar essas coisas melhores e maiores é que são elas. Vou sair, fiz um negócio atrapalhado aqui. Voltando aqui. Amados, enquanto eu estou falando aqui embaixo tem a chave Pix. Se você está gostando desses ensinos, se você já é seguidor meu aqui no canal e deseja ofertar nesse trabalho missionário, eu mais do que nunca agora estou encarando a Escola de Profetas como uma base missionária, por isso que eu vou focar em ensino bíblico, para dar a você condições de você dar esses treinamentos aí na sua aldeia, na África, na sua cidade, na África, em qualquer lugar que você estiver no mundo, que você possa ser um agente de transformação. E os ensinos que eu trago aqui para você vão te capacitar a ser um líder espiritual, a alcançar vidas, a transformar vidas. E se você quer continuar, quiser me ajudar a tocar essa obra para frente, manda um pix de qualquer valor para ionescoladeprofetas@gmail.com. Essa é a nossa chave pix aqui. Bom, passando para frente, o que nós aprendemos aqui também? Deixa eu sair daqui da reta para eu ler para você. O conhecimento da verdade não reside apenas em compreender doutrinas, ela floresce em nosso espírito. Então, a verdade aqui que eu quero dizer é a verdade revelada. Jesus fala assim: em verdade vos digo. Por que ele usou o termo verdade duas vezes? Porque quando você lê a Bíblia de qualquer jeito, é um conhecimento racional. Quando o Espírito Santo ilumina aquele versículo ou texto e te dá compreensão, é a verdade de Deus revelada. Em inglês nós chamamos isso de revelation knowledge, que é conhecimento revelado. É sabedoria ou a verdade revelada. Então, o alvo nosso ao estudar as Escrituras é receber revelation knowledge, conhecimento revelado a partir das Escrituras. Por isso que o ensino profético é profundo, impactante, porque o ensino profético, ele pega a palavra escrita, Deus pega aquilo que eu já conheço e ele revela, ele me dá a palavra de revelação dentro daquele texto e eu expando aquilo para que possa transformar a sua vida. Isso é verdade. Então, quando Jesus fala em verdade vos digo, ele está dizendo assim, em verdade e em revelation knowledge, em palavra revelada, eu vos digo.
Muda um pouco a figura, né? Muda bastante aí a figura. O Espírito Santo, Cristo em nós, vai revelar aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, nem entender com a nossa mente. É claro, se você está na quarta dimensão, você vai ver coisa que não está escrita em livro nenhum. E é a partir daquilo que Deus revela na quarta dimensão que você vai começar a orar, né? E aplicar na sua vida. E o Pai vai sussurrar em nosso espírito. Na verdade, não é bem sussurrar, você vai estar vendo a cena ali diante do seu zoião espiritual. Deus vai sussurrar, vai mostrar para você ali, ao vivo e a cores. Bom, isso aí eu estou falando para quem tem capacidade visionária. Tem gente que não tem, então vai ser sussurrado mesmo. Levando-nos a perceber e experimentar as verdades de Deus de forma direta. Lembrando que a partir de hoje, quando a gente falar verdade, gente, quando eu falar de verdade, nós vamos estar falando de revelation knowledge, ou palavra revelada. Então, a essência desse cristianismo, que não é o cristianismo da religião, aquela coisa mórbida, fria, chata, mas o verdadeiro crente dentro do cristianismo é que nós vivemos de uma revelação interna e íntima de Deus para conosco, que transborda da presença de Deus, da quarta dimensão, para dentro do nosso espírito, alcança a nossa alma, a nossa compreensão, o nosso entendimento, e transborda aqui fora para ajudar os homens, né? Ajudar as pessoas. Então, o que é? Nós vamos ver aqui que a Bíblia é a voz de Deus. Eu venho falando isso desde a hora que eu abri esse negócio aqui, que a Bíblia é a voz de Deus. Aqui a gente tem um garoto estudando a Bíblia e Jesus atrás, iluminando o seu entendimento. O que é esse revelation? Eu acho que tem uma outra foto melhor aqui. Tem. Vamos usar essa aqui. Olha. Só um momento. Ih, é atrapalhada aqui. Eu e as minhas atrapalhadas. O que eu quero que você preste atenção? Eu sou muito visual, eu tenho que ver para entender, gente. Senão Quando você está estudando as escrituras, quando você está lendo a Bíblia, aplicando os 4 códigos que nós vamos aprender nessas 12 aulas, você, aplicando a metodologia que eu vou estar ensinando você aqui, você vai estar lendo a palavra. E Cristo em você vai estar falando a palavra de volta para você. É bem isso. Eu leio a palavra, mas Jesus sussurra em meus ouvidos a revelação daquela palavra. E dependendo do grau de intimidade que você conseguir desenvolver, chegar, você vai ver que Jesus está sentado de frente para você. Ele provoca você para ler aquilo que precisa ser lido, que é o que ele faz comigo. Eu encontro Jesus para os devocionais na sala dos livros, na biblioteca. Lembra da tal da biblioteca que eu tenho acesso, a tal da biblioteca? Quando Deus quer, Jesus vai trabalhar alguma revelação para mim, que ele tem trabalhado em algumas áreas aqui, ele me chama, me encontra na sala dos livros, e lá ele mostra para mim na Bíblia, no livro, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que pesquisar. É diferente, gente. Que é papo de profeta, você não vai entender. Deixa eu fazer o passo a passo primeiro. Vamos engatinhar na presença de Deus primeiro, para depois a gente correr, né? Então, você está estudando a Bíblia, mas do seu lado, o mentor, Jesus, o Espírito de Deus, né? Cristo. Na verdade, quem vai revelar para você é Cristo. Jesus Cristo vai estar revelando para você aquela palavra. E isso vai fazer uma diferença muito grande quando você for orar. Porque aquilo que você leu aqui, ó, aquilo que você leu, anotou, escreveu, fez perguntas, indagou, vou te dar todas o passo a passo aqui, como que você vai estruturar a sua vida a partir de hoje para aprender a ouvir Deus falar dentro da carta que ele deixou, aquela carta, aquela Bíblia lá, como que Deus vai usar a Bíblia para falar com você, desse jeito que está aqui nessa foto, desse jeitinho aqui, ó. Você lendo a Bíblia, Deus, Jesus revelando a Bíblia para você. Gente, isso é possível, desde que você não tenha preguiça
de aplicar os métodos, porque tem uma metodologia, ninguém nasce sabendo fazer isso, e você vai aprendendo no dia a dia a receber palavra revelada, revelation knowledge. E isso se torna a verdade da verdade para você, ok? Então, o Espírito de Deus vai nos ensinar a orar dessa forma. Eu li, entendi, agora eu estou com a mente cheia da palavra. Aí o que acontece? A palavra, Jesus é a encarnação da palavra, Jesus é a manifestação física da palavra de Deus. Agora, a palavra, o verbo, que é Deus, começa a falar comigo. Eu encho a minha mente, eu encho a minha cabeça, cachola, eu crio uma estrutura racional, lógica, para acomodar a informação da palavra. Só que na hora que Deus vai me dar crescimento espiritual e vai falar comigo, ele vai usar essa estrutura que eu acomodei aqui dentro e a palavra que é manifestada em carne começa a falar de volta comigo. Se você não tiver logos, se você não tiver palavra escrita alojada dentro da mente, vai ser muito difícil a palavra revelada que é Jesus falar com você. Por isso que a gente tem esse bando de crente magrela aí na igreja. Magrela, que eu falo é magrela espiritualmente. Porque não querem gastar tempo com outras coisas, mas não querem estudar. A gente vai fazer tudo isso junto, não se preocupe. Tem um método para se estudar, não é estudar de qualquer jeito. Tem um método, tá? Nós vamos aplicar juntos o método. Então, nós precisamos seguir. Ó, essa foto aqui também eu achei muito bacana, né? Isso aqui tudo é gerado por IA. A mulher meditando na palavra e Jesus sussurrando no ouvido dela a palavra. O rei Davi fala assim, gente: o Senhor está no meu lado direito. O rei Davi sempre via o rei Jesus, ou o rei supremo, do lado direito. Por isso que eu falo, quando você assiste algum vídeo meu, é de olhar para ver Jesus na cena. Imagina Jesus, visualiza Jesus do seu lado direito, te orientando. Se bem que aqui ele está do lado esquerdo, né? Aqui ele está do lado esquerdo da foto. Esquerdo. Mas imagina Jesus aí, do seu lado direito. E enquanto você estuda a palavra, enquanto você medita na palavra, agora a palavra viva fala com você. Isso é o profético. E todo filho de Deus maduro vai poder andar nisso, tá? Então, Paulo vai nos lembrar que pela fé nós ouvimos e seguimos a Jesus de maneira muito mais poderosa do que cumprindo cegamente qualquer dogma religioso, qualquer lei. Isso aqui é o que vai diferenciar você do crente morno, do crente frio, é que você se tornou íntimo de Deus. Até porque se você não for íntimo de Deus, você é só mais um crente no meio da crentalhada. É só mais um no meio de milhões. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, essa descoberta toda que eu vim passando aqui para você foi o que eu venho aprendendo e aplicando na minha vida. Esses 4 códigos para ouvir e ver. Eu gosto de pôr junto as duas coisas. Para ouvir e ver a Deus. Eu venho aplicando na minha vida, desde o primeiro livro que eu ganhei lá em 93 ou 94, e eu venho estudando. Gente, olha, quanto tempo, nós estamos em 2024, eu venho estudando vida no espírito, eu venho estudando a mente do ser humano, mas a mente de Deus, que é isso aqui, olha, eu venho estudando desde 94. Só dessa série aqui do pastor Mark Virkler, eu tenho aqui, gente, 11 livros. Mais os cursos online dele que eu faço. Eu me dedico a compreender a vida no espírito. Eu me dedico a entender como que eu consigo fazer essa conexão com Deus. E agora, o pai deu um chute no meu traseiro e falou: vai ensinar meus filhos a me ouvir, porque a coisa vai ficar feia pro lado de quem não tiver aprendido a ouvir e ver a Deus. As coisas não vão ficar boas nesses dias. Aí agora, aqui de novo, eu pus bastante foto aqui que é para te ajudar a lembrar. Deixa eu sair daqui para você poder ver a foto cegada.
para você lembrar que você, como filho, é direito seu de filho, de filha, ouvir a Deus. Mas você precisa se colocar num lugar em que Deus possa estar falando com você. Então, o conhecimento da verdade não reside apenas em compreender doutrinas, dogmas da tua igreja, mas ser íntimo de Deus. Tá? Então, fica bem, isso aí tem que ficar bem claro para você. E aqui estou eu, de cabelo duro, sou a prof. Silvana Amara, para vocês que estão chegando aí agora. Vamos passar essa cena aqui, eu caí nela de boba. Eu quero falar com você um pouquinho, gente, só para alguns que não conhecem a Escola de Profetas. Deixa eu abaixar aqui. Aqui é o meu site, www.escoladeprofetasion.com.br. Lá é IVC Ion Escola de Profetas, a Escola de Profetas Ion. E quando você entra aqui, essa é a página que você cai, aqui em cima, quando você clicar em cursos, aqui em cima, quando você clicar em cursos, vai abrir uma abinha com todos os cursos que estão disponíveis ali para você ver. Mas se você quiser ter uma ideia geral de cursos, você clica em todos os cursos e você já vai cair numa aba que vai ter todos os cursos que eu tenho ali, tá? Há alguns recursos aqui. Eu vou estar pondo aqui nessa barra, a partir de semana que vem, e-books. Eu tenho bastante e-books escritos, então vai estar aqui todos os e-books. Passa lá para conhecer o trabalho, vai estar na descrição tá sempre na descrição e sempre no primeiro comentário tem o link da Escola de Profetas para você conhecer o meu trabalho ali. E nós chegamos ao final dessa primeira aula, de 12. Então, é o tipo de material que eu vou estar subindo 2 vezes por semana, porque eu quero pegar firminho com essa área de ensino, até mesmo oração, eu vou mudar a minha forma de ensinar, vou ensinar oração, mas deixa eu entregar esse material aqui primeiro. Nas próximas 12 aulas, que vão dar 2, 3, 4 semanas, por aí, 4 a 5 semanas, eu quero focar em ensinar você a ouvir a Deus. Eu quero focar nesse material. Aí depois que eu tiver adiantado esse curso para você aqui, aí eu vou subir mais material de oração, pelo menos um na sexta-feira, mas ensinando passo a passo. Por exemplo, um das que eu quero fazer é ensinar você como quebrar o espírito de bebedeira na vida dos outros. Tem um filho, tem um marido que bebe, tem uma mãe que bebe, você quer lutar contra esse espírito por essa pessoa, vou ensinar você o passo a passo do que eu fiz para libertar o meu pai da bebida, orando, jejuando por 21 dias, eu vou dar o passo a passo para você aqui, como que você vai fazer, vou fazer junto com você, para que você possa ter vitória. Então é isso que eu vou fazer de agora em diante. É escola mesmo, pegar pela mão e falar, é assim que você vai fazer. Ó. É espírito de não sei o que, pombagira, tô atacada de pombagira, tô toda pombagirada. Então, passo a passo do que eu fiz para lidar com as pombagiras girando aqui. Vai ser mais fácil assim, gente, para não ficar chato. Eu mesmo já não estava aguentando mais ficar falando de batalha espiritual e de cura interior. Vamos mudar um pouco, porque você não vive só de cura interior, você vive de ouvir a Deus. Amém? E se você já gostou, esse é o nosso conteúdo, deixa o seu like, manda esse vídeo para mais pessoas. Se você não me segue, siga. E se você quiser ofertar, de novo, manda uma oferta para a Ion Escola de Profetas, @gmail, tudo junto. O Pix vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. E eu falo com você, lembra de comentar esse vídeo, se ele te ajudou, se está te ajudando, lembra de comentar, para a gente estar acelerando aqui, eu estar tendo um norte, para a gente pegar de capa a capa, todos esses livros que eu venho estudando nos últimos anos, que tem me ajudado a ouvir a Deus, a ouvir e ver a Deus, e a manter a minha vida em vitória, eu vou estar compartilhando com vocês gratuitamente aqui no YouTube. Vai custar um like e um comentário, senão o YouTube vai engavetar esse material aqui, não vai chegar nas nações que precisa chegar. Fica com Deus, até a próxima aula, e a gente se vê. Tchau, tchau.